Olá, sou a Tati Maganhoto da empresa Crescer, tudo bem com vocês? Somos aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais, e atendemos de forma presencial e online, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. O ponto principal dessa abordagem vai ser conscientizar e capacitar as pessoas no desempenhar de uma boa administração financeira pessoal e, através dessa prática, levar segurança financeira para as pessoas. Espero que vocês gostem, tá? O meu objetivo, então, é levar conhecimentos financeiros práticos para que você possa fazer melhor uso do seu dinheiro e para assim passar a tomar decisões de forma consciente e garantir boa qualidade de vida. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa saber é o que é educação financeira, para você conseguir administrar a sua vida financeira. E para conseguir administrar bem as suas finanças pessoais, quando você entende o que é educação financeira, tudo começa a clarear e começa a funcionar e a dar certo na sua vida, né? Tudo muda, inclusive os seus sonhos, eles conseguem estar mais perto de ser realizado e realizado, belezinha? Então, de acordo com o Banco Central do Brasil, a educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Em outras palavras, é uma forma de cuidar das finanças pessoais e familiares com equilíbrio, estratégia e visão do futuro. É ter habilidade de administrar os seus ganhos e cobrir todos os seus gastos, sem comprometer a sua qualidade de vida. Então, isto é educação financeira, é equilíbrio, estratégia e visão do futuro, tudo junto. A educação financeira, ela leva a qualidade de vida, certo? Como nós acabamos de falar. E quem que não quer qualidade de vida? Para isso, é preciso mudar alguns hábitos, tomar atitudes que levam você ao bem-estar pessoal e familiar. Você sabia que a forma que você lida com a sua vida financeira, além de contribuir ou não, né, com o seu bem-estar e da sua família, influencia no desenvolvimento econômico do nosso país? Sim, a qualidade das suas decisões financeiras está ligada diretamente aos problemas ou soluções referentes a endividamento, inadimplência, investimentos que acontecem no nosso país. Sendo assim, é importante você entender, né, e cuidar das suas finanças pessoais, porque além de qualidade de vida, você também contribui com o seu país de forma positiva ou negativa, ok? Então, assim, primeiro que você precisa saber é lidar com o dinheiro, né? Então, como que é a sua relação com o dinheiro? Sabe, a facilidade de acesso ao crédito tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. E sabe por que acontece tudo isso? Não faz parte do cotidiano da maioria buscar informações que auxiliem na gestão das suas finanças. Todos lidam com o dinheiro diariamente, mas é como se existisse um tabu em relação a este assunto. Sabe, a gente vê essa falta de interesse em aprender mais sobre como usar seu dinheiro, não só na vida das pessoas, mas também nas escolas, nas empresas, né? A gente vê essa falta. Se todos fossem alfabetizados financeiramente, como que seriam as coisas? Se as empresas, por exemplo, passassem a investir nos cuidados financeiros dos seus funcionários, se todas as escolas adotassem medidas para ensinar seus alunos e também os pais dos alunos. E dentro das famílias, como seria se existisse o hábito de se reunir para discutir e elaborar um orçamento familiar? Muitas coisas seriam, né, ditas e seriam mais claras e as coisas estariam melhores com certeza, né? Desde pequena a gente escuta falar sobre dinheiro, não é verdade? Para comprar tal coisa precisa de dinheiro, precisa trabalhar para ter dinheiro. Hoje não tenho dinheiro. E crescemos ouvindo falar, mas assim, não é por isso que a gente não precisa de educação financeira, a gente precisa e muito. Exemplo, tantas pessoas abrindo e fechando empresas. Por quê?
Tantas pessoas chegando ao final do mês sem dinheiro, devendo para bancos, usando cartão de crédito. Por quê? Tantas pessoas sem emprego. Por quê? Sabe, muitas pessoas falam, culpa do governo, não tem emprego, o salário é ruim, né? Mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai sair do lugar. A gente não pode ficar culpando alguém, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte. A falsa sensação de que dominamos o dinheiro permite tudo isso. E eu vou estar explicando como você pode estar entendendo mais sobre isso. Por exemplo, você vai abrir uma empresa. Primeiro, você precisa fazer um planejamento financeiro, fazer uma projeção das receitas, das despesas, para saber quanto vai precisar vender. Sabe, muitas pessoas simplesmente abrem a empresa sem fazer cálculos, né? Eu sei fazer tal coisa, então eu vou abrir a empresa. E não é assim que funciona. Primeiro você precisa calcular tanto os ganhos quanto as perdas, tudo que vai estar, né, que tem de gastos, para você saber se vai compensar abrir essa empresa, se compensa você investir seu dinheiro, né? E a gente vê muitas empresas fechando. E por outro problema também é que às vezes a empresa poderia dar certo, mas a falta de conhecimento financeiro atrapalha e acaba misturando ali a vida pessoal com a vida, né, empresarial, e é onde as empresas fecham, né? Então, por isso é tão importante a educação financeira. O dinheiro, ele acaba antes de acabar o mês, né? Tem esses casos, né? Antes de usar seu dinheiro, precisa fazer o quê? Um orçamento familiar. Faça um planejamento financeiro e veja com mais clareza o que vai precisar mudar para o seu dinheiro render mais, né? Por exemplo, você foi demitido, vai pegar o dinheiro da sua rescisão. O que você vai fazer com o dinheiro da rescisão? Quanto tempo você vai ter para você viver com esse dinheiro, né? Então, tudo isso, se você fazer um planejamento, você faz um orçamento ali de como está a sua vida, né? O que você tem de despesa, o que você tem de receita, tudo do papel, você consegue arrumar a sua vida, certo? E fazendo um planejamento, você consegue sim realizar sonhos, viu? Tudo pode ser corrigido com a educação financeira. Invista em educação financeira e nunca mais vai passar por esses perrengues. E se vier a passar, com certeza você vai saber lidar bem, né? Sem desesperar, né? No caso do desemprego, né? No caso de uma crise igual a gente está vivendo por causa de um vírus, né? Que muitas pessoas deixaram de trabalhar, né? Infelizmente, e deixaram de ter o seu sustento, né? E se você tem um planejamento, se você tem... Quando você planeja, você faz uma reserva de emergência, você tem cuidados com a sua vida financeira, que muitos hoje não têm, né? Tem pessoas que não têm dinheiro para viver nem 5 dias depois que perde o emprego, né? E é por isso a importância da educação financeira, tá? Por exemplo, se você for abrir uma empresa, faça projeções financeiras. Vai fazer uma rescisão, né? Vai receber uma rescisão. Antes de usar o dinheiro, faça um orçamento, combinado? Não deixe esperar acabar o dinheiro para você sair agora, né? O que eu vou fazer? Né? Não espere acontecer o pior para depois você vir fazer, né, um planejamento para ver o que vai fazer, para onde você vai conseguir dinheiro, tá bem? Primeiro, faça um planejamento financeiro, né? Começa com um orçamento, veja como está a sua vida financeira e coloque planos na sua vida, coloque metas. E caso você precisar de ajuda, né, para estar fazendo todo esse planejamento, a gente pode estar ajudando, tá? É só você clicar no link abaixo que a gente entra em contato. A gente trabalha com consultoria para empresas, mentorias para a transição de carreira, mentorias para microempreendedores. A gente tem treinamentos de gestão financeira pessoal para empresas, né? Por exemplo, uma empresa pode contratar, né, a nossa empresa para poder fazer um treinamento para todos os seus funcionários, né? Ensinando gestão pessoal, gestão financeira pessoal, ou até mesmo administrar a própria empresa que está trabalhando, né? A gente pode estar fazendo um treinamento desse, ensinando gestão financeira empresarial, além de outros serviços, né? Que vale a pena você se informar e nos contatar, né? Eu trouxe algumas dicas para vocês de gestão financeira, espero que vocês gostem, tá? Primeiro, o
que você tem que fazer para tentar arrumar a sua vida financeira? Aprender a economizar. Por exemplo, saiu o salário, né? O salário caiu na conta. Ele já está comprometido ou ainda vai analisar o que você vai usar? Como que tá aí essa situação? Saber economizar pode parecer uma tarefa simples, mas nem todo mundo sabe fazer isso da forma correta. Pensou em economizar só o que sobra no fim do mês? Tá errado, nem pensar. Sejamos honestos, essa ideia não funciona na prática, porque a maioria das pessoas chega no final do mês com o orçamento apertado. O melhor a se fazer é poupar assim que o salário cai na conta. Por exemplo, o salário caiu na conta, você já começa poupando pelo menos 10% do seu salário. Porque daí você vai conseguir guardar um dinheiro, ter uma reserva de emergência para problemas futuros, como que a gente está vivendo hoje devido ao vírus, certo? Eu sei que às vezes, né, o salário, muitos falam, meu salário é muito pouco, não dá nem para pagar minhas contas, mas dá pra gente se organizar. Dá. Quando com planejamento financeiro você consegue se organizar dentro do que você recebe, tá bem? Depois que você se organizou tudo, você pode ir aumentando essa reserva, tá? De 10% para mais, que eu vou estar falando mais na frente, né? 10, 20%, tá bem? O que você precisa, né? Utilizar o cartão de crédito de maneira racional. Na educação financeira é um outro item crucial, tá? E o uso do cartão de crédito, ele é muito complicado, né? Já que ele é um recurso que possui taxas altíssimas de juros. Assim, evitar o pagamento mínimo da fatura, né? Fazer compras parceladas, né? Que daí geralmente tem juros. Então, tudo que você puder evitar de comprar com cartão de crédito é bom, porque você acaba, se você parcela, você compromete os outros meses, né? Porque vai comprometer a renda dos meses seguintes, que você vai ter que pagar aquela parcela, e vai virando uma bola de neve, entendeu? Então, assim, tem que usar cartão de crédito, pode usar, deve, né? Tem muitos casos que a gente precisa do cartão de crédito, porém tem que usar com consciência, tá? Você precisa também definir metas. Depois de você planejar, né, evitar gastos excessivos e limitar as compras no cartão de crédito, o próximo passo da educação financeira é você começar a definir metas para a sua vida, que podem estar relacionadas a sonhos, como viagens, ou com planos mais concretos, como a compra de um carro, uma casa própria. Você não pode chegar lá e já vou comprar um carro parcelado. Não, faça planos para comprar um carro à vista, sabe? Os juros que você paga é muito grande, muito alto. Por isso muitas pessoas estão endividadas, porque elas não pensam antes de comprar. Elas compram e depois vê como que vai pagar, né? E precisa ser o contrário. Primeiro você planeja, aí você tem o dinheiro, daí você vai lá comprar, tá bem? Fazer uma poupança, né? Depois de você planejar os gastos, que tal você abrir essa poupança, né? Criar o hábito de poupar não apenas para atingir seus objetivos, mas para criar a reserva no momento de crise como que a gente está vivendo agora, né? Então você não pode esperar sobrar o dinheiro no final do mês para você começar a poupar. É preciso fazer isso na hora que você receber o dinheiro, você já tem que poupar, né? Não pode ser assim por uma obra do acaso, né? Sobre o dinheiro eu vou guardar, tá? Como já diz o ditado, né? Que dinheiro na mão é vendaval. Então não corra o risco de ver o seu salário ir embora, sem sequer saber para onde ele foi, tá? Inclua no seu planejamento uma quantia mensal que será destinada à poupança e controle-se. Você precisa também respeitar o seu padrão de vida. Rico é quem tem dinheiro ou quem tem itens de luxo, sabe? Quando a máquina financeira da família está muito boa, está bem ajustada, as pessoas tendem a gastar mais, né? Gasta de acordo com o que ganha. E não deveria ser assim, porque às vezes a pessoa recebe ali 20 mil reais por mês, gasta 21 por mês, né? 21 mil por mês. Ela não tem dinheiro depois para poder, vai estar sempre apertada, independente do valor que ela ganha, né? E se ela perde o emprego, o que ela vai fazer, né?
Em outro caso, tem pessoa que às vezes recebe 4 mil reais por mês, mas todo mês ela gasta 3 mil e poupa mil. Então, quem que é rico nessa história, né? Quem realmente poupou e tem dinheiro, tem segurança, né, para sua família, porque tem esse dinheiro poupado, certo? Não é quem tem itens de luxo. Primeiro você faz a sua reserva, você cuida da sua vida financeira, para depois você sair comprando itens de luxo, né? Evitar dívidas, muito importante. Dívidas provocam uma bola de neve e os juros são altos, né? Conforme eu já falei algumas vezes agora durante o vídeo, né? Precisa evitar dívidas, né? Essa dica parece óbvia, mas não é. Quem tem dívidas também pode começar a ter um controle financeiro pessoal bem feito. Ah, eu tô cheio de dívida, como que eu vou fazer esse controle financeiro? Tem como fazer, tá? Dívidas muitas vezes são sinônimo de juros altos e provocam um efeito bola de neve, não esqueça disso. Ou seja, são a ruína de um planejamento financeiro, simplesmente a ruína, tá? Todo planejamento ele vai pro água abaixo quando tem dívida, né? Por isso que você tem que fazer tudo planejadinho, certinho, para você não perder, né? Não perder assim, não se perder no caminho, né, do seu planejamento, tá? Então, quem não tem dívidas, mas também não cuida bem das finanças pessoais, por exemplo, também deve ficar de olho, né? Porque não adianta, às vezes tem pessoa que tem dívida, aí tem pessoa que não tem, mas também gasta o dinheiro à toa, né? Não se organiza. Então tem esses dois problemas, né? Que além de evitar dívida, você também precisa ser uma pessoa mais controlada, tá? Tome muito cuidado ao utilizar o cartão de crédito, pague as contas em dias. O cartão de crédito, ele não é um vilão, conforme eu já tinha falado, tá? Mas tem que saber usar com sabedoria, né? E as dívidas geralmente vêm do cartão de crédito ou de uma compra de algum item que às vezes você tem que financiar, né? Então tem que tomar cuidado muito na hora de você comprar esses itens mais caros, tá? Até itens tipo como roupa também, tomar cuidado, tá? Porque às vezes começa a parcelar muito, né? E depois você se perde, tá? Pagamento à vista, ele deve ser sempre priorizado, porque você ganha desconto, tá? É claro, nem sempre é possível fugir das parcelas, né? Mas, no entanto, seus gastos fixos mensais e itens como roupas, comida, seria interessante você pagar à vista, tá? O parcelamento da fatura do cartão, por sua vez, deve ser evitado o máximo possível. Isso porque a maioria dos cartões de crédito apresentam taxas altíssimas, não esqueça disso, tá? E o mais importante é você fazer a reserva de emergência, sempre, tá? Que assim você vai conseguir cobrir eventos inesperados, como o que a gente está vivendo hoje, né? Às vezes você é demitido, ou às vezes tem uma doença. O montante da reserva ele deve ser igual a pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Por isso, na hora que você vai fazer o orçamento, você consegue saber qual é o seu custo de vida, né? E saber quanto você precisa ter de dinheiro guardado para você se manter, manter sua família, pelo menos 6 meses, tá bem? Além da reserva, parte dos seus ganhos, invista também seus recursos para fazer a sua reserva de emergência crescer. Por exemplo, você pode estar investindo nessa reserva, né? Aplicando a sua reserva, porque tem muitas aplicações aí que realmente você consegue fazer render o dinheiro mais rápido, né? Ah, não, mas eu tenho medo, então coloca na poupança, né? Na caderneta de poupança, mas reserva, guarda, né? Não fica sem guardar dinheiro, tá? Esse dinheiro guardado é que formará a sua reserva de emergência de curto prazo. Ela deve equivaler, então, conforme eu falei, 6 meses do seu custo de vida, ou custo de vida da sua família, tá? Então, se o celular necessita de 4 mil reais, por exemplo, por mês, então você precisa ter 4 mil reais guardado. Então, essa é a sua meta, tá? Você vai guardar esse dinheiro de acordo, você vai se programar, vai fazer o planejamento financeiro para você começar a guardar de acordo com as suas possibilidades o valor necessário para você se manter 6 meses, tá bem? Uma boa proporção, por exemplo, é você gastar 75% com as contas essenciais do mês
E os 25% você vai guardando para reservas de emergência. Ah, eu tenho investimento, pago o financiamento de um carro, por exemplo. Então você guarda 10% do seu salário para emergência e 15% para você pagar o seu financiamento do carro, né? Porque às vezes a pessoa já está investindo, né? Ah, não, eu não tenho nenhum financiamento, eu não tenho nada para pagar além das minhas despesas fixas e variáveis. Então, o que você pode fazer? Primeiro, reserva o dinheiro. A partir do momento que você tiver essa reserva de 6 meses, você tá mais tranquilo, aí você começa a pensar em investir, né, em comprar um carro, em comprar uma casa, parcelas que você sabe que são a longo prazo e que você precisa ter segurança para poder fazer, né? E sempre analisar os juros, porque é muito melhor você comprar um carro à vista, por exemplo, tá? Você veja, tendo planejamento financeiro, eu preciso comprar um carro. Em quanto tempo, quanto de dinheiro eu tenho que guardar para comprar um carro? Você consegue guardar esse dinheiro e comprar o carro. Se você, por exemplo, fosse fazer o financiamento, você ia pagar o dobro, né? Dá para comprar 2 carros. Então tem que pensar nisso, tá? Antes de sair comprando financiado, beleza? Infelizmente no Brasil, né, a gente não tem desenvolvido a cultura de valorização da educação financeira. As famílias, elas pouco falam sobre dinheiro, elas tratam o tema apenas quando surge um problema financeiro. E nas escolas também não encontramos projetos de peso, desenvolvidos por profissionais gabaritados para tratar do assunto dinheiro com propriedade. Né? E por conta dessa realidade da economia e dificuldade desse nosso país, né, o planejamento financeiro se torna fundamental em todas as famílias que precisam, em algum caso, até da ajuda profissional para desenvolver, que é onde entra a nossa empresa, tá? E compensa muito você fazer esse planejamento financeiro. Não sabe fazer, procura ajuda, tá? E faça seu dinheiro render, veja para onde ele está indo, tá bom? Um planejamento financeiro eficiente começa com a definição dos seus objetivos. Então determine onde você quer chegar, em quanto tempo pretende chegar lá. E com isso em mente, o planejamento financeiro será o caminho pelo qual você vai seguir em busca dos seus sonhos. Você vai conseguir realizar, tá? E a partir assim, depois que você começou a fazer o planejamento financeiro, né, você vai conseguir, através de ferramentas, né, de controle, empregando, né, uma inteligência capaz de facilitar realizações dos seus objetivos, levando em consideração o seu perfil. Então, tudo isso também tem que levar em consideração, tá? Característica pessoal de cada um, o sonho de cada um. Então, muita coisa a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o planejamento financeiro, tá? Então, para você definir uma estratégia, né, para você tomar decisões, você precisa, né, utilizar, sim, de algumas ferramentas de controle, tá? Por exemplo, planejamento financeiro, tem vários sistemas, né, vários aplicativos legais que você pode estar utilizando, tá? E empregando uma inteligência capaz de facilitar a realização dos objetivos, levando em consideração o perfil e característica pessoal de cada empresa, de cada pessoa, tá bem? O que você precisa então, né? Desenvolver um bom planejamento, porque é essencial. Veja bem, a gente não está falando apenas de economizar ou controlar as finanças. O planejamento financeiro vai muito além disso. Um bom planejamento financeiro está ligado a todas as decisões que você toma na vida. Seja sair da casa dos pais, trocar o carro, fazer uma viagem de férias, mudar de cidade, casar, né? Ou se aposentar. Para tudo precisa de um planejamento financeiro, tá? Ou seja, quando você se planeja, uma mudança ganha chances muito maiores de dar certo. É claro que algo imprevisto pode acontecer, né? E você vai precisar se decidir às pressas. Mas mesmo se for esse o caso, você pode conseguir lidar muito bem com a questão se estiver com seu planejamento em dia. Então, assim, resumir, né? O que é planejamento financeiro? É você conhecer de verdade a sua realidade financeira. É saber quais são os seus hábitos de consumo e como modificá-los. É definir formas de melhorar o seu rendimento. É antever situações e decidir como se portar ante a elas, é alcançar os seus objetivos financeiros, tá?
Conforme eu falei, existe aplicativo, planilhas também de Excel que vocês podem estar utilizando na hora de fazer seu controle, né? Não conseguiu fazer, peça ajuda para nossa empresa Crescer Educação Financeira, que a gente vai também estar desenvolvendo para vocês, né? Todo o seu planejamento através de mentorias. A gente pode estar conversando, colocando tudo em prática, todos os seus sonhos, né? Colocar para funcionar, né? Então, assim, mas no caso, não vou fazer sozinho, né? Procure a ferramenta que seja mais fácil para você e comece a usá-la agora mesmo, tá? Após isso, você terá uma visão geral das entradas, das saídas, dívidas acumuladas. Comece a colocar tudo no papel. Tem gente que não tem coragem de colocar as dívidas no papel, né? Eu não vou nem ver quanto que eu tenho para pagar o mês que vem. E já tá errado. Você precisa saber quanto você tem para pagar o ano todo, tá? Você precisa ter essa previsão, tudo bem? E sua família, às vezes, consegue ver também se sua família está gastando mais do que ganha. A primeira medida, você vai conseguir saber qual que a primeira medida que você vai ter que precisar tomar é cortar os custos. Então, tudo isso você consegue enxergar quando você faz o planejamento financeiro e depois você continua ali, né, todo mês analisando ele, tá? Teve a visão geral, né? O próximo passo, então, você renegociar as dívidas, se elas existirem, né? Entrar em contato com as empresas, apresentar as suas condições para pagar as contas, né? Mostre boa vontade para negociar com paciência, né? Porque as mensalidades vão precisar caber no seu bolso, então é legal você negociar suas dívidas com calma, com paciência, né? E ficar atento aos juros também, tá? Não esqueça dos seus ganhos, né? Que também precisa cobrir todos os seus gastos e pagamentos das dívidas. Então, na hora de você negociar, você precisa, né, tá dentro do seu planejamento financeiro também, tá? E além de você também precisa estar investindo uma parte, né, e guardando uma parte. Então, tudo isso precisa estar dentro do seu planejamento financeiro, tá bem? Então, resumindo, né, você vai agrupar os ganhos e custos, negociar as suas dívidas e não criar novas é importante, minimizar os gastos, aumentar os ganhos também é interessante, né? Guardar dinheiro, precisa definir objetivos a curto, médio e longo prazo. Tudo isso você precisa estar colocando em prática, tá bem? E por mais perfeito que um planejamento financeiro seja, ele sempre precisa de manutenção. Então você precisa analisar, né, se ele tá dando certo, se não tá, porque às vezes vai mudando também, né, de acordo com os meses, os sonhos, vai mudando, muitas coisas podem mudar. Então você precisa retrabalhar, né, o seu planejamento financeiro mês a mês, se necessário, tá bem? Não sei se você já ouviu falar do ciclo da riqueza, né? Ganhar, guardar, investir. A maioria das famílias bem-sucedidas financeiramente praticam esses 3 passos. Então, que tal você começar a guardar dinheiro? Primeiro você precisa ganhar, claro, né? Então, você precisa correr atrás para você tentar ganhar dinheiro, guardar dinheiro, investir, tá? Você fez essas 3 coisas, você consegue ter bastante tranquilidade na sua vida financeira. E daqueles 75% que eu falei para você guardar, né, os gastos essenciais, você pode estar dividindo em gastos essenciais e gastos pessoais, por exemplo, 50% gastos essenciais, né, que são aquelas despesas fixas, né, que você tem todo mês, e tem 25% para gastos pessoais, tá? E depois você pode reserva de emergência 10% e investimento 15%, você pode estar fazendo assim, tá bem? E precisando de ajuda, é só falar com a gente, tá? O nosso telefone é 035 99812 8215. Nosso e-mail, tatimaganhoto@gmail.com. Nosso Instagram, @Crescer Educação Financeira. Tá? Entra no nosso link e veja, né, o que a gente tem o que a gente oferece, vários tipos de serviço. E invista em você, invista na sua educação financeira, tá bem? Fica com Deus.